O que eu ganho com isto? Esta é uma pergunta que o Coelete faz. Ele diz: o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Ele toca num assunto de grande importância. Afinal, o que vale a pena? O que é útil? O que é inútil? O que vale o tempo empreendido, o esforço empenhado? Quando ele fala sobre isto, ele reflete sobre sua vida. Ele diz assim: eu pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descobrir as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Eu concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Então eu decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do sol, nos poucos dias da vida humana. Por essa razão lancei-me a grandes projetos. Construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. E além disso, eu tive também mais bois e ovelha do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouro dos reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, delícias dos homens. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho e essa foi a minha recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando eu avaliei todas as coisas que fiz, que minhas mãos fizeram, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, eu percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Há muito pessimismo aqui, mas também há um pouco de realismo, na ideia de que a vida pode ser um acúmulo de coisas, um ajuntar, um desfrutar. Porém, a morte zera o saldo de todos. De maneira que, olhado na perspectiva debaixo do sol, ao final das contas, a morte faz com que tudo o que foi ganho se perca. Por isso ele diz: eu desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. O Coelete, pelo que ele nos diz, foi um empreendedor. Ele fez de tudo. Tudo que era interessante, ele fez, ele se empenhou, buscou alegria, buscou realização e percebeu que a realização não está nestas coisas e que a morte é o fim de todo o esforço que o homem possa empreender neste mundo, nesta vida debaixo do sol. Por essa razão ele se desesperou e ele diz: cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho que eu tanto me esforcei debaixo do sol. Um homem pode realizar seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas ele terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo.
Isto também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, o seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem não existe nada melhor então do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Essa constante corrida atrás do vento caracteriza a realidade da vida humana debaixo do sol. Por isso ele diz: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço, tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Por isso ele diz que não há nada melhor do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Também descobriu que poder comer, beber e ser recompensado pelo trabalho é um presente de Deus. Pois eu sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre, e isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar, pois Deus faz isto para que os homens o temam. Quando, ao final, ele conclui, avaliando tudo o que havia feito, suas conclusões não são nada animadoras. Ele descobriu que todo o trabalho e toda a realização surge da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços, destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobri ainda uma outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar, contudo seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isto também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O que podemos ver a partir das conclusões do Coelete é que existem algumas coisas que podem ser feitas. E estas, apesar de que a morte haverá de zerar a conta de todos nós, ainda assim em vida há coisas que podem trazer à vida algum sentido, alguma razão de ser. Mas olhemos o que a Bíblia diz. O Senhor Jesus perguntou certa feita: o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca de sua alma? A resposta a essa pergunta é absolutamente nada. E ele fez essa pergunta porque logo em seguida ele diz assim: quem quiser salvar a vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Jesus fala em termos de ganhos e perdas. Para ele, buscar ganhar a vida é uma perda, enquanto que perdê-la por amor a ele e ao Evangelho é ganho. Certa feita, Jesus foi indagado a respeito da divisão de uma propriedade. Então, para explicar a razão pela qual ele não queria se envolver nestas coisas, Jesus contou uma parábola.
E nessa parábola ele disse: a terra de um certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riqueza, mas não é rico para com Deus. Nesta parábola, Jesus adverte os seus ouvintes a que não sejam gananciosos, avarentos, apegados às riquezas, porque a existência, a essência, a razão de ser da vida de um homem não está naquilo que ele possui, mas naquilo que ele é e naquilo que ele se torna. Pois este homem, apesar de ser rico e sua propriedade produzir muito, ele era um homem totalmente voltado para si. A vida girava ao redor de seu umbigo. Apesar de ele seguir alguns conselhos do coelete, ele não entendeu que a vida deve ser vivida em extensividade. O sentido da vida de um homem não está nele mesmo, está em Deus, mas também está no próximo, está no outro que convive com ele. E assim, quando nossa vida pode ser uma boa influência, uma bênção, algo de bom para o outro, ali encontramos nossa razão de viver. Jesus diz claramente que aquilo que diante dos homens é muito valioso, aos olhos de Deus é detestável. O apóstolo Paulo disse: eu passei a considerar perda todas as coisas por causa de Cristo, porque para ele o importante era conhecer a Cristo e ser identificado com ele em sua ressurreição. Pois dele, para ele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Quando no Apocalipse João vê a adoração dos 24 anciãos, eles colocam aos pés do Cordeiro e daquele que se assenta no trono suas coroas, porque eles entendem que tudo o que eles têm provém de Deus. O que fazer? Como vencer o utilitarismo? É importante que nós entendamos que aquilo que nós gostaríamos de ter vivido e não vivemos, as sensações que nós gostaríamos de ter sentido e não sentimos, e tudo que gostaríamos de ter e nunca tivemos, o coelete teve. No entanto, ao concluir, ele diz: isto é inútil, é correr atrás do vento. Então, o que é útil ao homem? Útil ao homem é viver para a glória de Deus, é viver para o outro. A razão da nossa existência está no próprio Deus. Agostinho diz: nos fizeste para ti, e nosso coração está inquieto, enquanto não encontrar em ti descanso. Assim, desfrute a vida na medida em que a vida lhe é dada. Experimente a alegria do abraço, a felicidade de contemplar o pôr do sol, de olhar o sorriso no semblante de seus filhos, de sua esposa, de seu marido. Reconheça que todas as coisas são de Deus, por meio de Deus e para a glória de Deus. Mas o Senhor deseja que nós entendamos que a vida foi dada para ser vivida, desfrutada e usada para que nós possamos ser motivo de alegria ao coração de Deus e ao coração do próximo. Que Deus te dê uma vida cheia de significados, em nome de Jesus.